Bom, gente, vamos tirar dúvidas aí dos exercícios que vocês postaram. Bom, para entender esses exercícios que vocês postaram, nós temos que resolver esses 3 exercícios. Né? Isso para entender a diferença entre as 3 situações físicas, entre os 3 fenômenos físicos que estão ocorrendo. Tá certo, gente? Então, nós temos aí o primeiro, velocidade média em trechos com diferentes velocidades, velocidades diferentes em tempos iguais, velocidades diferentes em deslocamentos iguais. Nós temos que tentar entender, né, na interpretação, quando é que eu vou usar, né, a estratégia, no caso aqui, a fórmula, para cada uma das situações, tá certo, gente? Bom, então olha só. Nós temos aqui o primeiro exercício. Em uma viagem entre 3 cidades, um ônibus percorre a distância de 270 quilômetros entre as cidades A e B, com a velocidade escalar média de 60 km por hora. E a distância de 200 km entre as cidades B e C, com a velocidade escalar de 50 km por hora. Calcule a velocidade escalar média do ônibus no percurso das cidades de A até C. Gente, primeiro a gente tem que desenhar para entender, né? Temos que desenhar para imaginar, né? Física é imaginação. Então, vamos desenhar o que está ocorrendo aqui. Então, eu tenho aqui a cidade A, B e C. Então, tá aqui. A cidade A cidade B e a cidade C. Certinho? O desenho é totalmente fora de escala, né? Daquele jeito, é um esboço, é só para entender. No primeiro trecho, nós temos o quê? Nós percorremos uma distância, né, de 270 quilômetros, tá certo? Com uma velocidade, tá certo? Com uma velocidade, vou colocar aqui a velocidade em rosa, né? Essa velocidade é de 60 km por hora. Aqui. No segundo trecho, nós temos a seguinte situação. Vamos voltar aqui para o azul, né? Então, tá aqui. Vamos lá. Temos 200 quilômetros. Acabou sendo um azul clarinho aqui, né? Mas tudo bem. Quase não dá para ver a diferença. Vamos voltar para o nosso rosa lindo. Né? E nessa situação aqui eu estou a 50 km por hora. Certinho? Bom, gente, observem. Eu percorro distâncias diferentes com velocidades diferentes. Certo? Vamos dar uma paradinha aqui agora. Vamos ler o exercício 3. Né? No exercício 3, nós temos o seguinte. A velocidade, tá certo? A velocidade escalar média de um automóvel é de 80 km por hora no primeiro trecho do seu percurso e de 60 km por hora no trecho restante. Os trechos são percorridos no mesmo intervalo de tempo. Qual a velocidade escalar média durante o total do percurso? Observe, gente. Olha a palavrinha mágica aqui, ó. Vou rabiscar ela em vermelho. Né? No mesmo intervalo de tempo. Os dois trechos, eles são percorridos com distâncias diferentes, tá certo? Com velocidades diferentes, mas ao mesmo tempo. Então, vamos desenhar isso aqui agora. O que eu tenho é o seguinte, ó. Eu tenho o primeiro trecho, correto? Né? E aqui o segundo trecho. Para facilitar, eu vou colocar aqui, ó, A, B e C. Bom, no primeiro trecho, ele faz uma velocidade de quanto? 80 km por hora. Vamos colocar isso aqui em rosa. Rosa não, é rosa. Vamos deixar o rosa aqui, ó. 80 km por hora. Está aqui, ó. 80 km por hora. Certo? No segundo trecho, ele percorre, tá certo? Com a velocidade de 60 km por hora. As duas velocidades são diferentes, mas o que ele fala aqui? Que ele percorre isso ao mesmo tempo. Então, vamos colocar o tempo em azul. Está aqui, ó. Então, o tempo que ele faz isso aqui, né, o tempo que leva isso daqui, o intervalo de tempo desse trecho e desse trecho, eles são iguais. Né? O intervalo de tempo entre A e B é igual ao intervalo de tempo entre B e C.
Certinho? Olha a diferença desse para esse, né? Nós temos informações diferentes aqui, tá certo? Então, nós temos que adotar estratégias diferentes. Vamos ver aqui o terceiro exercício. Olha só o terceiro exercício, no caso aqui, o quinto. Né? Velocidades diferentes, né, e deslocamentos iguais. Olha só. A velocidade escalar média de um automóvel durante a metade de um percurso é de 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem a velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante do mesmo percurso. Calcule a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Gente, observe, olha só. Ele percorre metade de um trecho, então vamos colocar aqui a metade e depois a outra metade. Gente, metades são iguais, então o deslocamento que ele faz aqui é igual. Vamos desenhar isso aqui para a gente comparar? Então tá aqui, né? Vamos partir aqui A, B e C, né? Aí nós temos o quê? Buscar o nosso rosa aqui. Aqui o rosa. Bom, na primeira metade, ele faz isso com a velocidade de 30 km por hora. Na segunda metade, ele faz o quê? Em 10 km por hora. Certo? Deixa eu apagar aqui que ficou horroroso. Então, ó. Vamos voltar para o nosso rosa. Tá aqui. Bom, só que é o seguinte, o deslocamento, tá certo? O deslocamento, vamos voltar aqui no nosso azul, o deslocamento entre A e B é igual ao deslocamento entre B e C, porque as distâncias são iguais, certo? Metade, metade, é o que ele diz aqui no exercício. Então, olha só, gente, são três situações diferentes, né, que eu tenho que prestar atenção na hora de eu interpretar o exercício, tá certo? Para poder resolvê-lo, certo? Agora nós vamos resolver aqui, tá certo? Bom, vamos resolver aqui o exercício 1. Como é que fica o exercício 1? O exercício 1 já é um exercício conhecido de vocês, não é isso? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o deslocamento, que é o 270 km, vão dividir pela velocidade, que é 60 km por hora. Isso aqui vai dar 4,5. Certinho? Bom, aí depois o outro vai ser o quê? 200 km por hora. Você vai dividir pela velocidade. São 50 km por hora. Isso aqui vai dar 4 horas. Certinho? Bom, aí você vai usar agora a velocidade média. A velocidade média é o quê? ΔS sobre ΔT. Bom, qual que é o deslocamento total? O deslocamento total é 570 quilômetros, tá certo? Por que 570? 270 quilômetros mais 200 quilômetros. Dividido por quanto? Dividido por 8 horas e meia. Tá certo? Bom, aí depois vocês podem terminar isso aí, né? Na casa de vocês aí, tá bom? Na segunda situação, como é que nós resolveremos? Na segunda situação, gente, nós temos uma fórmula para isso. Então, olha só, quando nós temos os tempos iguais, a fórmula que nós vamos usar é o quê? Velocidade média será igual à velocidade do primeiro trecho mais a velocidade do segundo trecho dividido por 2. Gente, igual à média da nota de vocês na sala de aula. Professor, por que essa fórmula? Gente, na próxima semana, quando eu fizer a aula completa disso aqui, eu explico isso aqui para vocês bonitinho, né? A demonstração dessa fórmula aqui. Está demonstrada na apostila, não lembro a página aqui agora, tá certo? Mas vamos pegar aqui os valores que nós temos. 80 mais 60, dividido por 2, como se fosse tirar a nota de vocês. A média da nota. 80 mais 60, 140. 140 dividido por 2 é igual a 70 km por hora. Certo, gente? Né? Quando é que eu uso essa fórmula? Quando os tempos são iguais. E agora vamos para o exercício 5. No exercício 5, os deslocamentos são iguais. Quando os deslocamentos são iguais, eu vou usar a seguinte fórmula. Velocidade média é igual a 2 vezes a velocidade do primeiro trecho, vezes a velocidade do segundo trecho,
dividido por quanto? V1 mais V2. Certo? Mesma coisa. Depois eu explico a fórmula para vocês, tá bom? Olha lá. 2 vezes 10, 2 vezes 30, que é o primeiro trecho, vezes 10, tá certo? Dividido por quanto? Dividido pelo V1 mais V2, que é 30 mais 10. A velocidade média será o quê? 2 vezes 30, 60, vezes 10 dá 600. 600 dividido por 40, a velocidade média será de quanto? 15 km por hora. Tá certo, gente? Né?